Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível desse canal maravilhoso, Vitor Takasu. E atendendo pedidos de muita gente, inclusive de um amigo meu que pedia sempre pra eu fazer review dessa fangame, nós finalmente iremos falar de Showman's The Awakening, uma das fangames de FNAF menos comentadas no YouTube Brasil. Por exemplo, vocês sabiam que a primeira versão desse jogo, os bonecos eram inspirados em bonecos da vida real, como eu fiz basicamente com The Cultura Show? Nós vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Uma fangame de FNAF que é 3D, tipo, você pode se mexer, como se fosse um jogo 3D mesmo, não é point and click. Tipo, ele não é feito com imagens pré-renderizadas, a renderização é feita em tempo real, 3D ali mesmo. E com uma história basicamente que eu diria incompleta, tipo, tá faltando bastante coisa pra fechar a história, né? E provavelmente vai ser continuada mais pra frente. Mas a história é bem simplesinha, igual algumas fangames que já fiz review aqui no canal, como por exemplo Jollibees e também Those Nights at Rachel's. Mas enfim, sentem-se, peguem uma pipoca, um refrigerante e vamos desbravar Showman's The Awakening nesse vídeo maravilhoso desse canal que analisa fangames de FNAF. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilhar com seus amigos fãs de FNAF. E agora sim, bora pro vídeo. Como muita gente ainda não sabe, Showman's The Awakening antigamente na verdade se chamava Phobia The Awakening, era a primeira versão do jogo, e que foi lançado em 2021, com uma mecânica bem parecida de Five Nights at Freddy's 2, em que você usa uma máscara para se defender dos bonecos. E falando nos bonecos, nessa versão do Phobia, eles eram 100% replicados de cantores da vida real, um grupo de cantores chamado The Wiggles, um grupo de 4 homens que cantavam músicas infantis, basicamente igual a Xuxa. Na verdade eles são tipo a Xuxa, só que lá da Austrália. Eles surgiram em 1991, mas os bonecos em que o jogo se inspirou surgiram em 1998. E olha, eu entendo porque que o criador usou os fantoches do The Wiggle, porque meu Deus, que bichos assustadores, cara. Basicamente o que eu fiz com The Cultura Show, só que The Cultura Show ainda não é uma fangame. Mas enfim, o jogo foi desenvolvido por IZ, ou Wiz, né, para alguns íntimos. E então, depois de longos tempos, ele voltou dizendo que faria meio que um remaster, um remake, entre aspas, do jogo Phobia The Awakening, e que ia repaginar todos os personagens, criando personagens novos e do zero, desvinculando totalmente dos personagens dos Wiggles e criando seus próprios, óbvio, né, talvez para evitar um pouco de direito autoral, sei lá. Afinal, se eu pudesse também fazer uma fangame de The Cultura Show, eu também teria que mudar os bonecos, pois, bom, processo existe, né, gente? E a gente aprendeu com Jollibees que isso não é muito legal de se mexer. E é então que chegamos em 2025 e Phobia The Awakening se torna finalmente Showman's The Awakening, que todos os bonecos foram trocados, o jogo mudou de engine e também melhorou completamente o gráfico, indo de um gráfico simples para um gráfico incrível. Bom, mas é a história do jogo, né? E a história do Showman's The Awakening, ela tem diferença com Phobia? Ela é muito grande? Sentem-se que agora eu vou explicar para vocês a história de Showman's The Awakening e tentar comparar com Phobia, se eu conseguir mais ou menos. Vamos lá! A história, de forma bem simples, começa no ano de 1990, em que a pizzaria da Showman's Pizza Place foi fundada por um tal de Jason Baker, basicamente o proprietário, o gerente, o dono do lugar. A pizzaria tinha animatrônicos animadores de festas, com um sistema de reconhecimento facial e inteligência artificial, em que eles podiam andar livremente pelo estabelecimento e interagir com as crianças e adolescentes e os convidados em si. E então chegamos no ano de 1998, o ano fatídico em que o restaurante fechou por um acontecimento desconhecido e bem curioso. Então todas as coisas que faziam parte do restaurante, desde o palco, os animatrônicos, os brinquedos, foram movidos para um armazém, mudados para um armazém para ficar, né, em hiato por um tempo. E o Jason Baker, fundador da parada toda, ele tava tentando arranjar um jeito de reabrir o lugar, mas sem sucesso, durante todos esses anos. E então chegamos no ano de 2007, em que é o ano que ocorre a gameplay do jogo. Bom, a história é bem simples, não tem muito o que dizer, mas antes de ir pra gameplay, vamos fazer uma comparação épica entre o Phobia e o Showman's. Qual é a diferença? Bom, as diferenças aqui na história são até que mínimas. Por exemplo, a pizzaria dos Wiggles aqui em Phobia surgiu em 1991, junto com o grupo dos Wiggles, e que fecharam em 1998, justamente o ano em que os bonecos, os fantoches assustadores dos Wiggles, surgiram também. Já em Showman's, a pizzaria surgiu em 1990, um ano a menos, mas também fechou em 1998. Mas enfim, vamos logo agora pra gameplay para percorrer a história que continua.
Bom, o menu do jogo não tem muito o que falar, ele é bem simples e você já começa escolhendo uma noite, ó que legal. Fangames de FNAF que dá pra escolher noite sempre são incríveis. Bom, eu não preciso nem dizer que o jogo não rodou no meu computador, né? Novidade zero praticamente. Ah, Vitor, como que você não joga os jogos que você faz análise? Eu sou pobre, pô, eu não tenho um computador bom, mano. Se tá reclamando, me dá um PC novo, de preferência de 64 GB de memória RAM, tá bom? Obrigado. Eu ainda dou endereço aqui pra você me ajudar a montar, mano. Então não reclama e segue a análise aí. Mas enfim, antes da noite começar, a gente começa com uma mensagem suspeita, perguntando se a gente se lembra, mandando a gente procurar alguém. Muito bizarro, mano, muito bizarro. E então, começando a primeira noite de uma vez, a gente já começa com um bicho na nossa frente, mas com um escritório muito bonito. E vocês sabem que sempre que começamos a primeira noite, eu explico as mecânicas do jogo pra vocês. A primeira mecânica são as suas portas do seu lado, tanto do seu lado direito quanto do seu lado esquerdo. Você não tem como fechá-las, mas você tem dois botões na sua mesa que pode acender a luz do corredor que fica à porta. E essas luzes não atordoam, mas atrasam um pouco o animatrônico que tiver no corredor. Tipo, se você acender a luz, ele vai ficar parado por mais tempo lá. A segunda mecânica sendo de enganar com a máscara. Assim como Five Nights at Freddy's 2, você tem essa belíssima máscara em cima da sua mesa. Aliás, embaixo da sua mesa, que serve para quando os animatrônicos das portas entrarem na sua sala, você pode vestir ela... Pera, como que fala certo? Vestir máscara? Como que fala, mano? Que assim que o animatrônico entrar na sua sala, você pode colocar a máscara pra ludibriar eles e eles voltar pro ponto de início. Mas tomem cuidado, pois assim como a antiga mecânica de FNAF 2 que tinha a barrinha de toxicidade, se você usar a máscara por muito tempo, o personagem meio que morre. Não sei. A terceira mecânica é a de descarga elétrica. Bom, como vocês bem repararam, o que é engraçado porque é impossível de não reparar, tem uma animatrônica na sua frente à la FNAF 6, e que de tempos em tempos ela irá se mexer ou então se movimentar um pouquinho, e caso você reparar, você precisa descer um choque nela que ela vai voltar pro ponto de início. E a última mecânica sendo uma parecida com de Five Nights at Freddy's 3, em que você tem que fechar o duto de ventilação que tem nas câmeras de segurança, impedindo que certos robôs adentrem o duto de ventilação para poder entrar na sua sala. E tem mais uma mecânica envolvendo um animatrônico, mas eu vou falar dele mais pra frente, tudo bem? Mas enfim, começamos a noite e a gente controla um personagem chamado Mark, esse homem bem simpático e bem cansado, eu diria. Nós não sabemos muito sobre ele, ele é apenas um homem de 21 anos, minha idade, olha só, que decidiu se contratar como guarda noturno por não sabemos também. E então recebemos uma ligação de um cara chamado Matthew, em que a gente não sabe o rosto dele, não sabemos a identidade dele, ele é apenas um funcionário que liga pra gente durante as noites pra passar as dicas do nosso trabalho. E aqui na ligação ele explica pra gente tudo que eu já expliquei sobre o estabelecimento, a pizzaria, os animatrônicos, e que os animatrônicos estão bem estranhos e que durante a noite eles começam a andar, sendo que isso não é normal, e que o Jason Baker, o dono do lugar e também o nosso gerente, está tentando a qualquer custo reabrir o estabelecimento e tentando consertar os animatrônicos pra fazer eles funcionar novamente, já que eles estão bem estranhos. Ele diz que o último guarda noturno encontrou essa máscara bizarra, que é a mecânica do jogo, para poder se defender dos animatrônicos, já que os animatrônicos têm um sistema de reconhecimento facial que parece estar bugado, e então ele acha que você é um deles com a máscara. E ele termina a ligação nos dizendo que caso a gente encontrar alguma coisa estranha ou ver alguma coisa estranha, para reportar pro nosso gerente, o Jason Baker, lá no final do expediente, de manhã. Uma coisa importante é que você terá uma fita escondida em cada noite, em uma câmera específica. Pegando essa fita, você vai poder ver um vídeo secreto bem interessante. Não se esqueçam, em todas as noites. A primeira noite fica nessa câmera aqui. Bom, e agora deixa eu apresentar os animatrônicos que se ativam nessa noite. O primeiro sendo Johnny, um animatrônico com cabelo moicano muito épico e com um visual bem descolado. E o seu papel na bandinha animatrônica é ser o guitarrista do grupo. E à medida que ele vai saindo do palco, ele vai pegando o caminho pro seu corredor do lado direito. E para dibrar ele, basta colocar a máscara que eu acabei de citar sobre. E caso você não conseguir colocar a máscara a tempo ou demorar muito, ele te dará um jump scare. E o segundo animatrônico que se ativa sendo o Harry, um cara bem gentleman, que usa um terno bem da hora e verde. Mas a mecânica dele é a mesma do Johnny, a única diferença é que ele virá da esquerda. Põe a máscara que ele vai embora, caso contrário, jump scare. E a última sendo o Peg, a animatrônica que fica na sua frente, que caso se mexer, você precisa dar um choque nela. Ela é uma animatrônica incompleta, ou seja, nem tem uma função direito no grupo. E terminando a noite, a gente vai para a primeira cutscene, que vemos o Mark conversando com Jason Baker, seu gerente. Mark diz pra ele basicamente que os animatrônicos começaram a andar, e isso é bem estranho.
Então o Jason falou que ia dar um jeito neles, consertar eles, e que não vinha problema em o Mark dizer aquilo. Bom, mas antes de ir pra segunda noite, vamos agora comparar as diferenças de Showmans e Fobia. Bom, sobre a mecânica do jogo é a mesma em ambos os jogos, não mudou literalmente nada. Dá choque, luz, máscara, mesma coisa. Nem mesmo os personagens humanos mudou. O Mark é o mesmo e o Matthew também é o mesmo. Mas os animatrônicos, em contrapartida, já são outros 500. O Johnny, por exemplo, ele era o Murray, o personagem do The Wiggles na versão de Fobia, enquanto o Harry na versão de Fobia se chamava Jeff, outro integrante do grupo do The Wiggles. E a animatrônica Peg, que fica na nossa frente, na versão de Fobia era o Jimmy, o elfo. Ele é basicamente um personagem de uma das músicas do The Wiggles, que, adivinha só, é um elfo. Já na segunda noite não tem nada demais que o Matthew nos diz, ele só nos apresenta um outro animatrônico chamado de Captain Keiko, um pirata. A mecânica dele é meio Funtime Fox das ideias em Sister Location. Vamos lá. Quando o Capitão Keiko se ativa, ele decide ir para alguma câmera aleatória, que você precisa procurar ele pela câmera. E quando você o encontra, você precisa olhar ele na câmera, encarar ele por alguns segundos, e então ele volta pro ponto de início. Mas de novidade na noite 2 é apenas ele mesmo. Os outros animatrônicos acabam ficando só um pouquinho mais agressivos, então você precisa ter mais um pouco de atenção. E não se esqueçam da fita secreta da noite 2, que fica aqui. E para saber se você coletou a fita corretamente, ela fará um efeito sonoro, bem assim. E ao terminar a noite, nós vamos para uma cutscene do Mark indo embora, mas antes de encostar na porta, ele vê uma figura bizarra no corredor o observando, e então ele fica meio assustado, mas a figura vai embora. Que figura é essa, você se pergunta? Chegaremos lá. Bom, e a única diferença do Showmans pro Fobia The Awakening é que o Capitão Keiko naquela versão era o Capitão Feathersword, ou Capitão Espada de Pluma, que também era um personagem de The Wiggles, mas aqui em Showmans foi alterado para um personagem original, mesmo sendo ainda um pirata. Bom, já na terceira noite, o Matthew nos avisa que o pessoal da manhã viu um animatrônico circulando pelos dutos de ventilação, o que é muito bizarro porque esses animatrônicos não são feitos pra engatinhar, mano. Como que esses bichos engatinham? E esse animatrônico sendo Tony, o cozinheiro, que faz o papel de baterista do grupo. E assim como o Matthew disse no telefone, ele virá pelos dutos de ventilação, que você precisa trancar uma delas para ele não poder ultrapassar. Caso contrário, se ele conseguir entrar na sua sala, ele ficará parado por um tempo e te dará um jumpscare no final. Nem a máscara funciona. E catando a fita que fica escondida em alguma câmera aleatória na noite 3, nós finalmente terminamos a noite e vamos pra cutscene final, em que o Mark está xeretando as caixas do armazém, né, e encontra um bonequinho do Johnny. Por algum motivo o Mark é fissurado nesse bonequinho do Johnny. E, mano, o que será que tem? O que será que rolou na infância desse personagem? E então ele começa a ter umas dores de cabeça, tipo, alucinar legal, ver um animatrônico na frente dele. Mano, esse personagem claramente não tá bem. E a única diferença de Showmans pra Fobia é que eu acho que o personagem do Tony, né, o animatrônico Tony, seja a contraparte do animatrônico Anthony, o personagem de The Wiggles. Bom, já que a mecânica dele também é vir pelos dutos de ventilação. Já na noite 4, o Matthew nos liga preocupado, com uma voz meio estranha, dizendo pra gente não chegar perto dos animatrônicos em hipótese alguma. Ele diz que de manhã rolou alguma coisa estranha, e se você reparar bem no Capitão Keiko, ele tá meio sujo de molho de tomate, que não é. E ele diz também que estão perto de contratar uma empresa pra demolir o lugar, mano. Eles vão demolir tudo, quebrar os animatrônicos, quebrar o armazém, tudo. Tá marcado pro ano que vem já. Mas que por agora ele pede pra gente, pelo amor de Deus, não chegar perto dos animatrônicos, pois ele quer o nosso bem. Mas é isso. E que inclusive, que eu esqueci de citar na noite 3, que agora as noites têm soundtrack épica, ou seja, uma música meio que de batalha pra quando você quase chega perto das 6 da manhã, e isso é muito bom. O animatrônico que se ativa nessa noite é o próprio Showman. Exatamente, é o nome do personagem, é o nome do jogo. E que inclusive uma curiosidade interessante é que o Showman é pai do Johnny. Só uma informação aí aleatória. Bom, o Showman ele virá pelo duto de ventilação também junto do Tony. Porém, um sempre vem mais rápido que o outro e você só pode fechar um duto por vez. Ou seja, você tem que prestar atenção em quem tá mais perto de entrar na sua sala antes de você poder fechar o duto específico. Caso contrário, mano, os dois podem entrar na sua sala.
E coletando a fita secreta dessa noite, nós terminamos a noite e vamos pra cutscene, em que o Mark, o nosso protagonista, estava se preparando para sair de casa, porém ele recebe a ligação do seu próprio gerente, o Jason, dizendo para ele não ir pro trabalho, mano, que ele tá fazendo uma coisa importante, tá muito bizarro lá, tá umas coisas bizarras acontecendo, então não vai pro trabalho. Mas o Mark, desobediente por algum motivo, como se tivesse uma força maior o chamando, ele decide ir. E a única diferença do Showman pro Fobia é que o Showman, o animatrônico do Showman, é contraparte do Greg, um dos personagens de The Wiggles, que é o líder do grupo. Então, se ele é o líder do grupo, ele obviamente é o Showman. Já na noite 5 as coisas começam a esquentar. O Matthew no telefone ele liga completamente nervoso com a gente, já que ele pergunta: mano, tu é burro? Tu é idiota? Tu é imbecil? Por que tu tá voltando pra esse lugar, mano? Sendo que a gente pediu pra você não voltar? Tu é doente, mano? A coisa tá tão crítica nesse armazém que eles marcaram pra demolir no dia seguinte. Tipo, seria no ano que vem, mas marcaram pra amanhã. Tipo, mano, o negócio tá feio, esses animatrônicos não prestam mais, eles vão quebrar todos, cara. E o Mark é meio um animal de carroça, voltou mesmo assim, mano. É muito engraçado. Mas agora não há tempo de reclamar, pois o Mark está correndo um grande perigo, pois todos os animatrônicos estão agressivos nessa noite. Você terá que se defender bastante, além de coletar a fita secreta neste mapa. E após vencer a noite, a gente pensa que tá tudo bem, porém o Mark de alguma forma ainda foi capturado pelo próprio Showman. Ele prende o Mark numa cadeira dentro do armazém, então ele vem sorrateiramente com a máscara que a gente usa durante o jogo todo para se defender. E ao colocar essa máscara no Mark, ele perde o controle para sempre. O que é muito engraçado porque, tipo, o que aconteceu? Ele tá hipnotizado, ele tá sendo controlado, ele ficou do mal do nada, só com a máscara. Tipo, é uma Vene sem explicação, basicamente. Mas enfim, chegamos na noite 6, em que o Matthew, o cara do telefone, vai pessoalmente pro armazém pra ver se o Mark, ele sobreviveu, ele tá bem. O que é uma atitude bem burra, mano. Por que tu... Aí vamos prosseguir. Matthew chega lá depois da demolição, ou seja, depois de quebrarem e explodirem tudo. Os animatrônicos, o armazém tá tudo danificado. Então, ao chegar lá, Matthew se depara com o Mark, bem animalesco, com a máscara que o Showman colocou nele, porém mais agressivo agora. E então, para se defender do Mark, ele usa uma lanterna. E então, nós vamos pra gameplay. E então, na noite 6, nós conhecemos o boss final do jogo, chamado de A Figura, um monstro só com um endoesqueleto e uma máscara branca sem identidade, basicamente fazendo o papel da Mangle aqui. Já a mecânica dele, ele vai adentrar os dutos de ventilação, porém mais veloz que os outros personagens, e você terá que prestar atenção em qual câmera ele está. Nessa noite também temos a volta da Peg, porém mais danificada e mais veloz também, que você terá que descer uma descarga elétrica nela quando ela se mexer. E nessa noite também temos a presença do Capitão Keiko, todo danificado também e mais veloz também, só que sem o rosto. E por último, nós também temos o próprio Mark, com aquela máscara do jeito selvagem, que para se defender dele, você precisa piscar a lanterna na cara dele que ele vai fugir. E por ser um humano ao invés de animatrônico, obviamente, ele vai avançar mais rápido, então você precisa piscar a lanterna o mais rápido possível. E ao terminar essa noite selvagem, a gente pensa que tá tudo bem. O Matthew, ele foge dali e tenta sair, porém ele não consegue, a porta está trancada. E então ele dá de cara com o Mark mascarado e acaba morrendo. E as diferenças entre Showmans e Fobia The Awakening nessa noite é bastante. Tipo, no Fobia não tinha demolição, os personagens não ficavam danificados, a figura era a mesma coisa e o Mark também atacava. Porém, em vez da máscara, ele era um capacete de animatrônico e não a máscara que a gente usa na gameplay. Bom, e já que chegamos até aqui, vocês coletaram todas as fitas, certo? Agora vamos dar uma olhada nas histórias por trás desses segredos. A primeira fita que coletamos na noite 1 é sobre a performance dos animatrônicos em um aniversário de uma criança, no ano de 1995. Não tem nada demais, mas a gente vê como que eram os animatrônicos performando, muito legal. E comparando com Fobia, a primeira fita é só um cara configurando o Murray, o animatrônico do Murray. Já a segunda fita é o nosso gerente falando do sistema avançado de inteligência artificial dos robôs, que eles têm um sistema de enxergar as pessoas, de reconhecimento facial, enfim. Só que parece que estão bugados e por isso que eles estão agressivos
nessa gameplay desse jogo. E na versão do Fobia também é a mesma coisa, o gerente falando sobre o sistema operacional dos animatrônicos bugados. Nada de novo. A terceira fita secreta é sobre a visão do animatrônico Tony, que ele vê dois funcionários conversando sobre o armazém, de que o gerente ele quer arrumar tudo, refazer tudo do zero, mas sem estragar os animatrônicos. Ele quer arrumar os animatrônicos ali mesmo, mas que aparentemente eles estão planejando demolir e estragar tudo mesmo. Já na versão de Fobia parece ser a mesma coisa, porém eles estavam conversando sobre o incidente que aconteceu anos atrás. Já a fita da quarta noite é um funcionário mexendo no animatrônico pirata do Capitão Keiko, mexendo nas animações dele, nos presets dele, só que ele tá com um erro, e então o animatrônico misteriosamente levanta e ataca o funcionário. Uma pessoa inocente, mano, coitado. Justificando porque o animatrônico aparece sujo de sangue na quarta noite. Já a versão de Fobia é a mesma coisa, porém não mostra muito, e sim só dá pra escutar mesmo o ataque. Já a fita da quinta noite mostra uma funcionária da demolição sendo atacada pelo animatrônico Johnny, justificando também porque que eles decidiram demolir o lugar logo depois da noite 5, porque eles atacaram um dos funcionários, mano. Já na versão de Fobia é só uma mensagem pra todos os funcionários sair daquele lugar e não encostar nos animatrônicos. Tudo tranquilo. E durante a noite 6 você ainda pode encontrar a sexta fita em cima da sua mesa, você basta prestar bastante atenção. E então, rodando a sexta e última fita, você vê um vídeo sobre a coisa, né, a figura, comentando sobre uma criança desaparecida. Ou melhor, 3 crianças desaparecidas que foram brutalmente finalizadas naquela pizzaria. E esse é um dos segredos que rodeia essa fangame. A gente não sabe o que aconteceu com essas crianças, por que elas foram finalizadas. A única coisa que sabemos é que foi no aniversário de uma delas, de 12 anos, no ano de 96. Por que alguém faria isso? Quem são essas crianças? Por que elas foram finalizadas? Quem foi o assassino? Foi um homem? Foi o robô, né? Foi a figura? Quem é a figura, mano? Por que ele é só um endoesqueleto com uma máscara? Por que o Mark ficou do mal com apenas uma máscara? Essa é uma das perguntas que jamais teremos a resposta, entendeu? Mas eu tenho a teoria de que os animatrônicos, pelo menos 3 deles, são possuídos por essas 3 crianças. Uma delas provavelmente é, obviamente, a figura, e os outros, mano, algum deles, eu não sei, eles devem controlar o ambiente praticamente igual o filme de FNAF. Mas aí, o que vocês acham? Comente a sua teoria abaixo. Por que os robôs são do mal? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, que deu um trabalho de fazer. Mano, foi um pouquinho difícil de editar. E caso vocês não saibam, mano, a história desse jogo não acaba aqui, pois teremos uma continuação oficial, chamada de Showman's The Shadow, que antigamente se chamava Fobia Long Hours. O criador desse jogo gosta muito de alterar os nomes do nada. É engraçado. Eu espero que esse jogo conte tudo que ficou de fora, tipo, quem é a figura, quem são as 3 crianças que foram finalizadas e o que aconteceu com o Mark. Eu quero muito saber se o Mark sumiu ou tá livre por aí ou morreu, mano. Vai ser muito épico. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pros seus amigos fãs de FNAF e nos vemos no próximo sábado. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.